Isso aí, estamos de volta. Confere aí teu celular, se está mudo mesmo, para nada te atrapalhar, nada atrapalhar o que Deus tem para você nessa noite. A gente está falando aqui às quartas-feiras de um assunto que é um tema muito controverso dentro da igreja. Não estou falando lá de fora, não, dentro da igreja. Algumas coisas são mal resolvidas ainda dentro da igreja. Eu falo igreja, o povo de Deus na face da terra. Alguns assuntos, como, por exemplo, o próprio dízimo, a oferta, a generosidade em si, isso é muito mal resolvido para muitos crentes. Ainda não entenderam o princípio, que é um princípio. Alguns dizem que graça que dízimo é coisa da lei, a gente está na graça. Isso não existe. Está escrito o que está na palavra, e a palavra diz e é o que ela é. Então, se for estabelecido um jeito, um sistema no reino, ou a gente anda pelo sistema do reino, ou a gente vai andar para trás. Ponto. É o que está na palavra, e Deus estabeleceu, e assim que é. Amém? Dízimo não é coisa da lei, porque antes de haver lei, a gente já vê Abraão, a gente já vê entregando dízimo, Melquisedeque, a gente já vê Jacó, a gente já vê vários homens que tinham um princípio. Na verdade, o princípio que existe, que é o princípio do reino, é o princípio da honra. A gente honra o nosso Deus. Esse é um tema. O batismo com o Espírito Santo também é outro tema. A gente aceita, entrega a vida para Jesus Cristo, eu aceito a Jesus, mas, na verdade, o termo legal é, eu entrego a minha vida para Jesus, que é a proposta de Jesus Cristo para mim e para você, é a gente entregar a vida para Ele. E a gente dá a nossa vida, entrega a nossa vida para Ele, e Ele também dá uma nova vida para mim e para você. Você tem essa nova vida, amém? Agora, depois disso, a partir disso, melhor dizendo, você é habitação do Espírito Santo. E existe uma obra do Espírito Santo em mim, dentro de você. Essa obra é testificar, essa obra é nos ensinar, nos guiar a toda a verdade. Tudo isso o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que eu e você somos filhos. Então eu queria te lembrar, você é filho de Deus, filha de Deus. Amém? Você é filho de Deus. O Espírito Santo faz isso. Mas Jesus, depois que morreu e ressuscitou, se encontrou com os discípulos, ele falou, olha, esperem até, aí em Jerusalém, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos, até que do alto vocês recebam poder. Essa é a obra do Espírito Santo sobre nós, de revestimento. Isso ainda é muito mal resolvido na face da terra, da igreja. Porque alguns, e a evidência do dom de línguas, a gente crê assim aqui na igreja, aqui na Academia da Fé, e a gente crê porque está escrito, a gente vai ver as evidências, é o falar em línguas. Isso é muito mal aceito ainda, porque a gente foi treinado a viver por sentimentos. A gente foi treinado a viver por aquilo que a gente vê. E aí eu falo até por experiência, é uma experiência minha. Quando eu comecei a receber essa palavra, eu falava, mas não é assim. Eu falo em línguas a hora que eu quiser. Não é assim. Eu achava até que tinha que ter um ambiente para isso. Óbvio, você pode criar esse ambiente em casa, pode criar esse ambiente onde for, mas você vive por fé. Amém? A Bíblia nos diz para a gente não andar pelo que vê, mas pelo que crê, é por fé. Está escrito, Joel profetizou, Pedro depois falou lá em Atos, se cumpriu já o que foi falado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne, do seu Espírito sobre toda a carne. Então, uma profecia já cumprida, já foi cumprida. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Isso é a graça de Deus se manifestando. E tudo aquilo que Deus já fez, a gente alcança pela fé. Então, eu não falo em línguas porque eu senti aqui. Senti um arrepio no corpo, não estou falando isso, está vindo no meu coração. Senti, eu estou no ambiente, não, eu falo porque eu creio. Eu já recebi, então eu abro a boca e falo. Eu falo por fé. E o ambiente quem cria sou eu. Isso Deus deixou para mim e para você. É um poder que Deus deixou para mim e para você, o poder da escolha. Eu creio, e se eu creio, eu falo. Crie, por isso, falei. Nós também cremos, por isso também nós falamos. Então, a gente fala por fé. E a gente é que cria o ambiente da adoração, porque a adoração, ela se expressa no reconhecimento da majestade de Deus, da presença dEle, daquilo que Ele já fez, e fez através de uma obra de Cristo na cruz, porque sem essa obra, nada disso seria possível. Esse é uma das coisas, batismo com o Espírito Santo. Muitos discutem, a gente não discute, a gente crê e pratica. Não discuto com ninguém. Eu creio e pratico. E a Bíblia fala, o próprio Jesus, lá em Marcos, no capítulo 16, lá no versículo 17, diz, estes sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguem aqueles que creem.
no meu nome, vão expulsar demônios. Um sinal. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não causará dano, não fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes e serão? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão? Quem falou isso? Jesus. O que dizer do que Jesus fala? Ele é o Deus. Jesus falou, está falado. Jesus disse, então é assim. Jesus ordenou, Ele é meu Senhor, entreguei a vida para Ele, então é desse jeito. O próprio Jesus disse, vocês estão me chamando de Senhor, mas não fazem o que eu estou falando. Então, a gente tem que ser encontrado, crendo na palavra do jeito que a palavra é. Alguns podem dizer, mas o que Deus disse, o que Ele quis dizer é isso. Não, o que Ele quis dizer é o que está escrito. Senão, não estaria escrito. E outra coisa que ainda é também muito mal compreendida na igreja, sobre a face da terra, de uma forma geral, é em relação à cura. Não só cura, mas saúde também. Cura e saúde. Deus quer, é desejo de Deus, que você viva em saúde. Alguém dá um amém para isso? É desejo de Deus que você viva em saúde. Que você não só seja curado, mas você viva em saúde. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não é isso? Então, a gente vai tratar, você está tratando das últimas semanas, o pastor Marcos começou aqui, pastor Edmundo, semana passada, falou, e a gente vai continuar hoje, para falar sobre esse tema, que tem que estar bem resolvido no nosso coração, porque a Bíblia diz assim, tudo a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a verdade, ela não muda, mas ela precisa ser conhecida. E esse conhecida é através de uma revelação do Espírito Santo ao nosso coração. Uma verdade conhecida. Conhecereis a verdade, porque se eu não conheço, se eu não sei qual é a vontade de Deus, se ainda há algum resíduo de dúvida sobre a vontade de Deus em relação à cura, eu não vou viver uma vida de liberdade em relação à cura e saúde. Porque só vive a liberdade quem a conhece, quem conhece a verdade. Só vive a liberdade quem conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Amém? Então, você já conferiu o teu celular? Eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Te agradecer, nós te amamos, Pai. Te louvamos. Obrigado pela tua vontade, que foi revelada em Cristo para cada um de nós. Obrigado pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado pela tua vontade, que se revela no teu amor por cada um de nós. Muito obrigado. Espírito Santo, te peço que fale a cada coração aqui, ao meu coração, a cada coração, trazendo revelação. Revelação da vontade do Pai. Revelação daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. E trazendo, junto com essa revelação, gerando fé no coração de cada um, para que haja manifestação aqui, manifestação do teu poder, manifestação da tua glória, manifestação do teu reino. Em nome de Jesus, assim como aqueles homens oraram lá em Atos, enquanto, Senhor, me dá ousadia para pregar a tua palavra, enquanto o Senhor faz aqui, manifesta maravilhas e poder no meio do teu povo. Essa é a minha oração, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha aí, você vai ler alguns versículos comigo hoje, ou vários versículos, mas eu coloquei até isso aqui, curados para sempre. Você foi curado, amém? A obra de Cristo já foi feita. Tem um texto aqui que começa assim, Isaías 53, mas eu quero te convidar para ir lá em Isaías 53, no versículo 1º. No primeiro versículo, Isaías 53, ele faz uma pergunta para mim e para você, e para quem quer que leia isso aqui. Ele faz uma pergunta, e é a pergunta-chave para tudo que se estabelece no reino de Deus. Essa é a pergunta-chave. Qual que é a pergunta que ele faz? Quem deu crédito? Quem creu em nossa pregação? É a pergunta-chave. Quem creu na nossa pregação? Porque tudo que foi falado, se você for falar da Bíblia, vocês são os pregadores da fé. Exato, porque quando você prega a palavra de Deus, você está pregando a fé. Porque não há um relacionamento com Deus sem fé.
Porque sem fé, você já sabe, né? Está escrito lá em Hebreus 11, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que vem de Deus vem através da fé. Ele, pela graça, a graça de Deus que foi derramada sobre nós, a graça de Deus que se manifestou salvadora, a graça de Deus que nos resgatou, a graça de Deus que nos salvou, ela já foi dada. A graça já se estabeleceu sobre nós. Agora, eu e você, a gente precisa de fé, porque a fé é o braço que alcança aquilo que, pela graça, Deus nos concedeu. Por isso que a gente pode dizer, sou curado, porque foi uma obra estabelecida, Jesus Cristo estabeleceu na cruz. Jesus Cristo morreu por mim e por você, amém? Jesus Cristo veio ao mundo e Ele revelou o amor do Pai, Ele revelou o Pai para mim e para você. Nós éramos inimigos de Deus, a Ludmila leu aqui em Efésios, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, éramos desobedientes, mas isso é o passado, éramos. Mas Deus, Ele nos amou. Deus te amou, amém? Deus te amou, e a primeira coisa, e é importante, fundamental que a gente saiba disso, é que Deus me amou. Quem creu na nossa pregação, a primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus me ama, Deus te ama. Pode parecer incrível dizer isso, mas muitos crentes passam por momentos e acham que Deus não os ama, ou que Deus não está ouvindo. Deus te ama, nunca deixou de te amar, e vou te dizer mais uma coisa, Ele não vai te amar mais do que Ele já te amou, porque o amor dEle é eterno, não muda, Ele vai amar do mesmo jeitinho que te amava ontem, vai te amar do jeito que te ama hoje e vai te amar do mesmo jeito para sempre. Então, o amor dele não vai crescer para mim, mas a revelação do amor dele pode crescer em mim e você. E à medida que eu cresço no entendimento, na revelação do amor, eu vou desfrutando, eu vou entendendo. E a melhor coisa que tem é a gente entender o nosso Pai, Ele é nosso Pai, como um Deus de amor, como um Pai de amor e como um Deus de amor. Para entender que tudo que vem dele é bom. Tudo que vem dele é uma boa dádiva, é o dom perfeito, e vem dele, do alto, do Pai das luzes, onde não há nem sombra de variação. Porque a partir do entendimento de que ele é bom e que ele me ama, eu começo a entender que doença não vem dele. Que acredite, muita gente por aí fora acha que Deus põe doença. Ou duvida que a vontade de Deus é curar. Até entende que Deus é poderoso para curar, mas será que Ele quer? E essa dúvida é inimiga da fé. Essa dúvida impede a ação de Deus. Essa dúvida impede a manifestação do poder de Deus, porque o poder de Deus ele se revela através da fé. A obra já foi feita. Na cruz Ele nos curou. Você entregou sua vida para Jesus? Todo mundo aqui já entregou a vida para Jesus? Se você já entregou a sua vida para Jesus, você é filho dele. É direito seu. Foi conquistado na cruz, quero deixar isso claro. Isso é para os filhos têm direito. Deus cura alguém que não é filho ainda? Cura. A gente vai ver a obra, o ministério de Jesus Cristo, Ele curando quem chegava, crendo nele, Ele curava. Agora, a obra maior, o que Deus quer, o que Jesus quer para mim e para você, é não só que a gente seja curado, e aí estou livre daquela doença naquele momento, mas que eu viva em saúde e tenha a vida plena, ou seja, a vida plena é andar com Ele hoje, amanhã e depois. A obra de Deus, qual que é? É crer nele. E Deus quer que você tenha vida plena e vida em abundância, amém? Estou bem devagar, para ficar bem claro esse entendimento, que Deus é bom. Você pode repetir comigo? O meu Deus é bom. O meu Deus me ama. A gente não pode duvidar disso. Jamais. Se eu, em algum momento, achar, por exemplo, Marquinhos, ele quer me colocar uma doença, eu vou andar perto dele? Não, vou ter medo dele. Eu vou ficar receoso. Se eu achar que alguém vai me colocar uma doença a qualquer hora, imagina que eu conheço alguém poderoso, que tenha esse poder, e aí eu penso o seguinte, essa pessoa pode me botar doença a qualquer hora. Eu vou me afastar ou me aproximar dessa pessoa? Você entende? Por que eu vou me afastar? Eu vou achar que essa pessoa é boa ou má? Má. Uma pessoa que quer botar doença na outra é má, ou não? Então, por que tanta gente acha que Deus põe doença? É incompatível achar que Deus põe doença e que Ele é bom.
se ele é bom, e ele é bom, a palavra diz que ele é bom, ele não põe doença. Por que a vontade dele não é curar? As pessoas não mostram isso na Bíblia. Muita gente acha, ou diz, ou fala, mas o que a gente sabe de Deus, a gente não pode saber pelo que dizem. Ou por uma experiência que eu vi, aconteceu com um vizinho, aconteceu com um parente, aconteceu isso. O que aconteceu, aconteceu. Eu não conheço o coração do outro, eu não conheço a pessoa, não conheço as crenças. Agora, eu sei o que está escrito na palavra, e aí começa, quem creu na nossa pregação? É aqui que eu estou crendo? Para desprezar todas as experiências ao meu redor e ficar só com o que está escrito? Porque se eu quero obter alguma coisa da parte de Deus, do mundo espiritual, eu tenho que crer. E crer em quem? Na palavra, crer nele, só nele, não nas circunstâncias, não no que está acontecendo, não naquilo que sobrevém, que eu vi do meu lado, vi ali, porque eu conheço fulano que também teve isso. E daí? Mas o que está escrito na palavra? As pessoas têm muita facilidade em ver os exemplos que acontecem perto, mas têm dificuldade em olhar os exemplos que a palavra me deu, porque tudo que está escrito na palavra é para o nosso ensino, para o nosso entendimento. Tem muitos exemplos de curas. Por que eu não olho esses exemplos? Eu fiz aqui uma anotação de todos os milagres que eu identifiquei lá em Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, cura de um leproso. Mateus 8, de 5 a 13, o criado do centurião. Mateus 8, 14 a 15, a sogra de Pedro. Ele curou a sogra. Olha aí, como é que ele é bom. Sogra, desculpa, eu estou brincando, eu te amo, hein, sogra? Sogra é uma bênção, ela gerou minha esposa, gerou sua esposa, os maridos digam amém. Glória a Deus por isso. Mateus 8, 16, aí fala assim, que houve muitas outras curas. Mateus 8, 28, 2 endemoniados gadarenos. Mas a Bíblia relata, assim, alguns casos de pessoas endemoniadas, e ele fala assim, e os curou, e ficou são. Então, se houve cura, e a pessoa estava endemoniada, é porque cura vem de onde? A doença vem de onde? Do maligno. Você está entendendo? Está ligando uma coisa com a outra? E se a gente chega à conclusão que doença não vem da parte de Deus, ela vem de onde? Do maligno. Vem do diabo. Amém? Bom, se ela não vem da parte de Deus e ela vem do diabo, a Bíblia, mesmo a Bíblia nossa, diz que Jesus Cristo se manifestou para fazer o quê? Destruir as obras de quem? Do diabo. Então, se nós somos habitados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus, semelhantes a Jesus, Deus está confiando a mim e a você a continuação daquilo que Jesus Cristo veio para fazer na terra, destruir as obras do diabo. Então, a gente vai expulsar a enfermidade. Então, a gente vai expulsar qualquer demônio. A gente vai expulsar a doença, expulsar a dor no nome de Jesus Cristo, porque a gente é representante dele. Está comigo? Está claro? Há uma dificuldade hoje, de uma forma geral, por quê? Porque as pessoas também, é uma culpa também, de muitas pessoas, porque, como, quem foi? O Marquinhos que falou que dá trabalho. Eu paro, eu estou lendo a palavra, eu estou escrevendo, eu estou vendo o que está me chamando a atenção, estou pedindo ao Espírito Santo, eu não posso deixar de me relacionar com a palavra, porque é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É na palavra, o remédio é a palavra. E aí, Isaías 53, lá no versículo 4, ele começa dizendo o seguinte, certamente, com certeza, sem dúvida, não é assim? Mesma coisa? Sem dúvida, ele tomou sobre si, vamos ler junto? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o próximo versículo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos... Vamos fazer a declaração? Pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Não serei, você não será, você já foi. O que Deus fez, Ele já fez, Ele não vai fazer, já está pronto. No mundo espiritual, tudo já está pronto. No reino do Espírito, a obra já foi feita, é uma obra consumada. Foi o que Jesus falou, está consumado. O inferno foi envergonhado. Toda
todo escrito de dívida que havia contra mim e contra você foi cancelado. Então, não tem dívida a pagar mais. O que eu tenho que fazer? Crer. Quem creu na nossa pregação, é o que diz o profeta, é a pergunta. Mas a minha fé, ela tem que estar baseada em quê? No que alguém disse para mim? Não. Naquilo que eu conheço da obra de Cristo na cruz. É o que eu conheço. O que eu conheço da obra de Jesus na cruz? Se eu não sei que a obra de Jesus na cruz tem efeito na minha saúde, eu não vou desfrutar, eu não vou crer. Se eu não sei que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem efeito sobre a minha saúde mental, eu não vou responder em fé a isso. Se eu não sei que a obra de Jesus Cristo na cruz tem efeito sobre a minha vida familiar, eu não consigo responder em fé. E muita gente não tem respondido em fé por não saber, e está escrito, cumpre-se o que está escrito. O meu povo tem sido destruído porque lhes falta o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento revelado daquilo que Jesus Cristo fez na cruz para você ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo fez uma obra. Ele não morreu à toa, e Ele não morreu só para perdoar os seus pecados, os meus. Ele morreu também para que você tenha saúde, para que você seja curado, para que a enfermidade não tenha e não tem legalidade no teu corpo. A enfermidade, eu ouvi um amém aí, a enfermidade não tem legalidade no teu corpo. Por quê? Porque você foi comprado, foi pago um preço. Quanto custou? Custou Cristo. Enfermidade não tem legalidade na tua família, mas alguém tem que se levantar para dizer, eu creio. Alguém tem que se levantar para dizer, eu creio. E eu expulso essa enfermidade em nome de Jesus. Enfermidade, eu te expulso em nome de Jesus. Dor, eu te expulso em nome de Jesus. Alguém tem que se levantar, essa voz é você, é a sua voz, é a minha voz. Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito em Lucas 4, 18 e 19. Jesus Cristo, ele recebeu lá o livro de Isaías, onde estava escrito, e ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É tempo de liberdade. É tempo de liberdade. Não pode haver dúvidas de que a vontade de Deus é curar. Todos vão dizer, qualquer um que passar na rua vai dizer assim, se você perguntar, Deus pode curar? Vai dizer, pode curar. Pode curar. Ele crê que Deus pode. Crê que Deus é poderoso. Qualquer um pode. Vai falar isso. Qualquer um crê nisso, que Deus pode curar. Mas pergunte se Deus quer curar. E aí você vai encontrar dúvidas. Vai encontrar dúvidas. E aí, se há dúvidas, não há ousadia na hora de lidar com as circunstâncias. A dúvida tira de mim e de você a ousadia na hora de expulsar um demônio, na hora de expulsar uma enfermidade, na hora de expulsar uma circunstância qualquer. A dúvida, será que é da vontade de Deus? Alguns ousam dizer ainda assim, Senhor, se for da tua vontade... Gente, se é para dizer isso, se for da vontade de Deus, então não precisa orar. Concordamos? Precisa orar, porque se é da vontade, Ele cura. Se não for, Ele não cura. Mas Deus estabeleceu a vontade dEle através da palavra, através de Cristo. A vontade dEle foi revelada em Cristo. Amém? A vontade de Deus foi revelada em Cristo. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Qual é a vontade dEle? Que você seja curado. Qual é a vontade dEle? Que você tenha alegria. Crente é alegre. Está escrito, a alegria é fruto do Espírito. Jesus falou assim, naquele capítulo que você leu ali um pouco antes, Mateus, Jesus falou, não andeis ansiosos. Jesus falou, não andeis ansiosos. Paulo lá na frente repete. Mas Jesus falou, não andem ansiosos pelo que haver de vestir, pelo que haver de comer. Não andem ansiosos, ou seja, ele já estava lá atrás, tratando de uma coisa que a gente ouve tanto aí fora, a ansiedade. Por causa de uma palavra que ele deu, e a gente precisa crer. Se eu creio, eu não vou andar ansioso. Deus quer que eu creia,
para eu não andar ansioso. Por quê? Porque a fé é a segurança, é a substância, é a certeza de que Ele está com você, está comigo. Porque a alegria fruto do Espírito é por causa do Espírito Santo que habita em mim e em você. Ele gera alegria. E as circunstâncias, elas vão aparecer, mas elas já foram vencidas. E eu vou ver essa vitória dia a dia, crendo, e só crendo que a gente vai ver essa vitória, desfrutar da vitória. Amém? E aí o Espírito do Senhor está sobre ele. Como Deus, olha só, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o quê? O bem. Que mais? Curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso aqui, esse versículo era suficiente para eu entender que a vontade de Deus é curar. Porque quem foi que ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder para fazer isso? Deus. Deus ungiu a Jesus Cristo, ungir a Jesus Cristo com o quê? Com o Espírito Santo e com poder para você fazer o bem e para você curar todos os oprimidos do diabo. Aí Jesus foi lá e saiu curando todo mundo, porque Deus estava com ele. Então Deus não estava desfazendo coisas que ele tinha feito, ele estava desfazendo as obras do diabo. A vontade de Deus está estabelecida. Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele veio pregar o Evangelho, ensinar e curar. Pregar o Evangelho, ensinar e curar. Pregar o Evangelho, ensinar e curar. Pregar o Evangelho para a gente receber salvação. Pregar o Evangelho para a gente ter uma nova natureza. Pregar o Evangelho para a gente ser transformado em nova criatura. Pregar o Evangelho para a gente ter acesso ao Pai, na qualidade de filhos. Pregar o Evangelho para a gente ser curado. Ensinar. Para que ensinar? Para a gente manter aquilo que Jesus Cristo já fez por mim e por você. Ensinar para a gente andar nos princípios do reino. Ensinar para a gente entender e continuar andando nesses princípios e desfrutando daquilo que já é direito nosso, por herança. Então, pregar para eu ter acesso. Ensinar para eu continuar no caminho. E curando a todos os oprimidos do diabo. Ele curou a todos que se apresentavam crendo para ele. Eu recebi a pregação do Evangelho, recebi salvação, você também, amém? Eu fui feito nova criatura, você também. Eu tenho recebido ensino, para quê? Para eu andar nesse caminho e também para poder pregar a outros, para poder abençoar outros. Essa é a vontade de Deus, gente. O Evangelho, ele se espalha nessa terra através dos seus filhos. As curas se manifestam através dos seus filhos. Deus precisa dos filhos que manifestem. Estou convidando você a manifestar o poder de Deus sobre o teu corpo, sobre a pessoa que está perto de você, sobre a tua casa, sobre quem Deus te apresentar para você. Porque foi para isso que Deus chamou cada um de nós. Cada um de nós. Amém? Deus é fiel àquilo. A quem? Então Deus é fiel a mim? Ele é fiel se ele encontra a palavra dele em mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a manifestação do poder de Deus está associada à palavra encontrada no nosso coração. Amém? E a palavra encontrada no nosso coração tem que ser uma palavra que gera fé no nosso coração, para entender que Deus é bom, que Deus me ama e que a vontade dEle é curar, a vontade dEle é que eu ande em saúde, porque Jesus fez um sacrifício perfeito, Ele morreu na cruz para que os meus pecados sejam perdoados, você também, mas Ele também morreu, não só para que os nossos pecados fossem perdoados, mas para que a gente tenha vida em abundância, para que as nossas feridas fossem saradas. Feridas emocionais e feridas físicas, doenças emocionais, doenças físicas, dor emocional e dor física, todo tipo de dor, não há espaço para dor no corpo de Cristo. Se eu quero viver isso, eu tenho que crer nisso. Se eu quero a manifestação disso, eu tenho que guardar essa palavra no meu coração, guardar, meditar nela, falar dela, até que isso seja uma verdade em mim.
E aí eu vou conhecer na Bíblia, várias vezes conhecer, fulano conheceu fulana e geraram alguém, é isso. É um conhecer de intimidade que gera algo. Eu conheci a palavra e foi gerado o que a palavra está dizendo. Eu conheci essa palavra e foi gerado em mim. Porque fé é substância. Fé é o que forma, é o que gera. Então, se gerou fé em mim, essa fé vai gerar aquilo que a palavra está dizendo. Amém? Esse ponto aí, ó. O que Jesus veio fazer, gente? Jesus veio revelar a vontade de Deus, que é curar. Estava pensando aqui, eu tenho estudado aqui, pensado, meditado sobre essa questão da cura, do que Jesus veio fazer. Sabe, quando Isaías pregou, ele cerca de 700 anos antes de Cristo, ele falou, né? Certamente ele levou as enfermidades e as dores. E Jesus veio pregando. Então, mas quando foi que ele levou? Ele levou quando ele morreu na cruz, não foi? Mas ele curou antes de morrer na cruz. Porque as enfermidades que não têm legalidade sobre mim, sobre você, não tem, amém? Não tem. A dor não tem legalidade sobre o nosso corpo. Por quê? Por causa de um sacrifício na cruz. Porque Jesus morreu e ele levou nas costas. O que ele levou? A nossa natureza. Ele se fez pecado. Ele que não pecou foi feito pecado. Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz, ele levou a velha natureza nossa, os nossos pecados, ele levou as enfermidades e as dores. Mas então, e aquele tempo em que ele não tinha morrido ainda e estava aqui? Ele estava ali fazendo o quê? Anunciando a vontade de Deus. Mesmo antes de morrer na cruz, o que ele estava fazendo em todo o ministério dele? Anunciando a vontade de Deus. Quando ele ia numa sinagoga, quando ele ia numa casa, quando ele estava na praça, quando estava na rua, e as pessoas se aproximavam e tocavam e eram curadas. Falavam e eram curadas, se aproximavam e eram curadas. O que ele estava falando? Ele não tinha morrido ainda e ressuscitado. Ele não tinha cumprido ainda Isaías 53. Não, mas ele estava aqui anunciando a vontade de Deus. E Deus estava curando antes de Jesus Cristo morrer. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus sempre foi filhos curados. A vontade de Deus sempre foi eu e você curados. A vontade de Deus sempre foi as pessoas saradas. A vontade de Deus nunca mudou. A vontade de Deus não muda. O Jesus veio anunciar a vontade de Deus para mim e para você, curando a todos os oprimidos do diabo. E depois ele morreu, ressuscitou o terceiro dia e ele levou com ele, envergonhou o inferno, para que a gente tenha sobre nós a vontade de Deus estabelecida para sempre. Foi na cruz ele estabeleceu a vontade de Deus para sempre na minha vida, curado para sempre. Porque alguém que passa, você vai orar, você pode orar, impor as mãos e ela vai ser curada, mas a vontade de Deus não é só que ela seja curada, é que ela seja curada para sempre. E curado para sempre é por causa de uma obra na cruz, crida no coração. E aí você se torna uma nova criatura e tem essa palavra para andar crendo por ela e viver curado para sempre. Amém? Curado. Você conhece essa frase aí, Marquinhos? Curado. É isso. A vontade de Deus sempre foi. A vontade de Deus sempre foi saúde. Saúde em todas as áreas. Saúde em todos os aspectos. Saúde, plenitude. Se alguma coisa não está bem, a Bíblia diz assim, ó, Jesus Cristo, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se alguma coisa não está boa, não está legal, está torta, ainda não está em abundância, ainda não está plena. Eu vim para que vocês tenham vida plena. Então tem alguma coisa que não está pleno, então eu vou colocar diante dele, da palavra dele, crer, e isso vai ficar pleno. Ou a gente vive por essa palavra, ou a gente não vive. Para onde eu vou, gente? É melhor crer. Se eu não creio, eu não tenho esperança, mas eu creio, você crê, amém? Jesus Cristo foi enviado, a Bíblia fala, Salmo 107, 20, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, daquilo que nos era mortal. Quem foi a palavra? Você vai ler João, o Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo? No princípio era a palavra, e a palavra ela era Deus.
E a palavra estava com Deus. E sem a palavra, nada do que foi feito seria feito. É a palavra que cria todas as coisas. É a palavra que salva. É a palavra que cura. É a palavra que santifica. É a palavra que nos conduz. É a palavra que vivifica. Ele enviou a sua palavra já chegou ao meu coração e ao teu coração. A palavra da fé que temos recebido. É Cristo a palavra. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Ele é a rocha. É nele. A obra de Cristo foi substituição. A gente crê que Cristo me substituiu, e a gente fala isso em relação àquilo que a gente não vê, de ter uma vida eterna. A gente também tem que tomar isso para outros aspectos, que Ele me substituiu para eu ser bem-sucedido, que Ele me substituiu para eu andar em saúde, para eu ser curado. Ele me substituiu. O fracasso era uma história. Agora não, Ele tomou o meu fracasso e transformou numa história de sucesso. O seu, estou falando de você. A morte era meu destino. Ele tomou a morte de mim e me deu vida. Te deu vida. A morte, a doença, eu estava lá debaixo de uma maldição. Agora não, em Cristo não há maldição. Porque Ele se fez maldição. Para que eu e você fôssemos herdeiros das bênçãos de Abraão. Sabe, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mas Ele também morreu pelas doenças e enfermidades. Eu estava olhando aqui, a gente vai terminar já. Eu estava olhando, abre aí comigo, por gentileza, Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Gente, é impressionante como a Bíblia mostra cura. Eu peguei o capítulo 9, versículo 1 a 8, fala do paralítico de Cafarnaum. Do versículo 19 a 22, fala da mulher enferma. Do 23 ao 26, fala da filha de Jairo. Do 27 ao 31, 2 cegos que foram curados. Do 32 ao 34, um mudo endemoniado foi curado. Olha, 9, versículo 35, deixa eu ler com você aqui. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e fazendo o quê? E curando toda sorte de doenças e enfermidades. É o que está na minha versão, na minha Bíblia. Doenças e enfermidades. Eu fui falar assim, peraí, ele foi curando doenças e enfermidades. Não poderia falar foi curar só as doenças? Não seria a mesma coisa? Ou todas as enfermidades? Não seria a mesma coisa? E eu fui buscar ali a palavra grega para aquilo. Doença e enfermidade. Esse doença se refere a doenças crônicas, doenças incuráveis. Nosos, está lá no grego. Enfermidade também, mas aplicada a coisas que o homem diz assim, não dá mais. E enfermidade, a palavra aqui, que é maláquia ou malaquia, sei lá, maláquia, acho que é essa a pronúncia, eu vou estudar grego. É fraqueza. Também é doença, mas é uma condição que enfraquece as pessoas. É uma condição que impede a pessoa de fazer algo, de avançar. E Jesus veio curar estresse, condições que impedem as pessoas de seguirem suas vidas. E Ele veio curando doenças e enfermidades. Doença, de repente, era um câncer, que o médico diz, não dá mais. Era uma coisa crônica, que todo mundo vai dizer assim, não dá mais. Vai casar com remédio. Que casar com remédio? Você é a noiva de Cristo, você é casada com Jesus Cristo, igreja. A gente não casa com remédio. Vamos tirar isso do meio da igreja. A gente é noiva de Cristo. E enfermidade, aquelas situações que impedem as pessoas de viverem suas vidas como Deus quer que as vivam. Jesus veio para curar doenças e enfermidades. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos, e curou a todos que estavam doentes. Quantas vezes a Bíblia mostra para mim, mostra para nós, que a doença está associada a espíritos malignos. Doença está associada a espíritos malignos. Então, se é um espírito, não vou aceitar.
Minha casa, eu sou o templo do Espírito Santo, minha casa é a habitação do Espírito Santo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aqui na minha casa não entra praga alguma chegará à minha tenda. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Eu vou pegar isso e botar no meu coração, isso é uma verdade. Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Já foi cumprido em Cristo, já foi cumprido. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então não há maldição na minha vida e nem na sua. Quem está em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, a gente precisa, a igreja do Senhor precisa entender que não existe maldição para quem está em Cristo. O que a avó fez, o que o tio fez, o que o pai fez, o problema deles, passou em Cristo, a minha vida é nova. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Já chegou, já chegou. A Bíblia é Antigo e Novo Testamento. As promessas que foram feitas lá atrás também para Abraão, elas são promessas para mim e para você. E Deus é fiel à palavra dele sempre. Sempre. Você entendeu essa palavra? Guarda no teu coração isso. Você entendeu? Guarda no teu coração. Relembra, vê depois isso. A vontade de Deus, Deus é bom. Amém? A vontade dele é curar. Ele não é só poderoso para curar, mas a vontade dele é curar. Jesus veio aqui para mostrar para mim, para você, para todos, qual era a vontade dele. E depois Jesus morreu e ressuscitou para estabelecer, de uma vez por todas, a vontade dele para aqueles que creem. Amém? Entrou alguém com dor aqui nessa noite? Eu quero orar por você. A gente vai botar prática nisso aqui. É praticar, gente. Vamos praticar a palavra? Você está com alguma coisa aí? Vamos orar. Você que está do outro lado, está com dor, está com alguma situação? É uma fraqueza? O que está te impedindo? É uma ansiedade? Vamos expulsar isso no nome de Jesus. Vamos expulsar? Está escrito, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então quero convidar você. Se é dor, a gente vai expulsar essa dor agora no nome de Jesus Cristo. Se é algum movimento, alguma coisa que não consegue fazer, é expulsar em nome de Jesus Cristo. Declarar cura. 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 As emoções são curadas. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento tem que habitar os filhos de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Não é para entender, é para crer. Vamos orar? Levanta a tua voz aí, Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Jesus, nós te adoramos, a tua palavra nos garante, nos dá segurança, a tua palavra é fiel. Senhor, nós te adoramos. Abra a tua boca, igreja, você é filho, abra a tua boca em fé, você que está em casa, comece a declarar, seja curada em nome de Jesus Cristo. Jesus fez uma obra na cruz, Ele nos fez herdeiros e Ele deixou aqui o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele salva, Ele traz salvação, traz cura através do nome de Jesus. É o Espírito que ressuscitou Jesus e opera em mim e você, então é o Espírito Santo que gera cura. É o Espírito Santo que gera cura. Nos joelhos, dor no joelho, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, joelho, seja curado agora. Ossos respondam agora a uma ordem. Há uma ordem. No nome de Jesus, ossos respondam a essa ordem em nome de Jesus. Dor, nós te repreendemos, você já foi levada. Em nome de Jesus, a vontade de Deus já foi estabelecida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dor, vai embora em nome de Jesus. Acabou a dor? Acabou a dor? Tem que obedecer. Acabou a dor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu fiz aqui com ela, o que eu estou fazendo é testar. Não estou conseguindo fazer um movimento. Vamos orar, porque esse movimento vai ser restabelecido.
Então vai ser restabelecido. Ainda não, então vamos orar de novo. Ainda não, então vamos orar de novo. E vai ser feita a vontade de Deus. O Pai Nosso diz aqui: seja feita a tua vontade, como é aqui na terra, como é aí no céu. No céu não tem dor. No céu não tem tristeza. No céu não tem ansiedade. No céu não tem depressão. Então que seja feita, assim como é no céu, aqui na terra. Leve essa palavra para casa. Ore. Não se preocupe e não deixe a dúvida ser plantada na tua mente assim: será que vai acontecer? Não. Mas o que vão falar de mim? Não é você, não é no seu nome. Você vai orar no nome de Jesus Cristo. Põe isso no teu coração, põe em prática. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra que nós recebemos essa noite. Obrigado. Obrigado pela obra de Cristo na cruz. Obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente não tem outra coisa a fazer senão te agradecer. Só te agradecemos. Te exaltamos, Senhor. Porque Tu és santo. Porque Tu és santo. Porque Tu nos ama. E porque, Pai, Você entregou Seu Filho por nós. Não foi à toa. É para a gente viver a vida dEle. A gente trocou de vida. Obrigado, Pai, por ter feito de nós, cada um de nós, justiça de Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Olha, isso é uma promessa. E isso é para os filhos. Agora, então, a Bíblia fala: todo mundo é filho? Não, mas a gente se torna filho. E a gente pode se tornar filho a qualquer momento. Quando a gente entende essa palavra, entende que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou por mim, por você, e a gente entrega, a Bíblia fala: se eu creio com o coração e eu confesso com a minha boca, eu entrego, eu declaro: Jesus, eu te declaro como Salvador e Senhor, autoridade máxima na minha vida. Nesse momento a gente é feito filho de Deus. Alguém que está aqui, nunca fez essa oração, nunca se entregou, não é só uma oração. Não é uma oração, não quero que você faça, eu quero que você entenda que existe um processo para se tornar filho de Deus e ser herdeiro de tudo aquilo que foi apresentado aqui, por direito. E aí você pode fazer assim: eu quero entregar minha vida e ser herdeiro de Deus, para ter acesso a tudo que Jesus conquistou na cruz. Você quer fazer isso nessa noite? Alguém? Todo mundo aqui já entregou a vida para Jesus Cristo? Então glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu declaro uma noite maravilhosa para vocês, tá? Domingo a gente está aqui de manhã às 10 horas e depois às 18h30 e a gente vai continuar aí falando do amor de Deus, daquilo que Jesus fez na cruz. Visitante, tem uma placa lá, segue lá o nosso amigo e vai lá pegar o seu presente, você vai ganhar um presente. Deus te abençoe, essa casa é do Pai, fique à vontade sempre, tá bom? Você que está em casa aí, uma semana maravilhosa para você, Deus te abençoe. Lembra, a vontade de Deus é curar. Deus quer que você viva em saúde sempre. Amém? Um abraço.